paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, da classe dos juvenis. É uma alegria mais uma vez estar aqui para juntos podermos compartilhar um pouco mais a palavra de Deus. Que nessa manhã, que nesse dia de domingo, o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele, que você possa ser tremendamente abençoado, que você possa usufruir desse dia com o coração grato, porque o nosso Deus nos preservou nessa semana que se passou, o nosso Deus nos deu fôlego de vida nessa manhã, nós dormimos uma noite de sono tranquila, com sono reparador. Talvez você está aí meio quebrado, com sono ainda, né? Mas você está acordado, glória a Deus por isso. Nós não estamos enclausurados em nenhum leito de hospital, nós não estamos privados da nossa liberdade. Graças a Deus, nós temos vários, inúmeros motivos para agradecer, para ter um coração grato nesta manhã. Então eu quero te convidar neste dia a mudar a disposição do seu coração. Se você está aí talvez meio que prostrado, meio que se sentindo assim, obrigada a estar assistindo uma aula da EBD, que você possa pedir ao Senhor para tirar esse peso do seu coração, para que este peso não te roube a alegria do Senhor, para que este peso não te prive de usufruir das benesses que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar para iniciar nossa aula? Santo Deus, nós queremos, Senhor, nesta manhã te dar graças pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor sem fim, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque mesmo o Senhor sendo um Deus tão grande, Senhor, tão autossuficiente, tão poderoso, o Senhor ainda assim se preocupa conosco. O Senhor ainda assim se importa, Senhor, com as nossas vidas. Nós queremos colocar diante de Ti esta aula, pedir, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, para que o Senhor, Deus, possa ministrar ao meu e ao coração dos alunos, meu Deus, de todos aqueles que ouvirão esta aula, e que em tudo, meu Deus, o Teu nome venha a ser glorificado. É a oração que te fazemos nesta manhã, em o nome santo de Jesus. Amém. Então, pega aí a sua revista. Nós estamos hoje na lição de número 9, que tem como título Os Gibeonitas enganam Josué. Eu quero, antes de mais nada, te convidar a já dar um like aí nesse vídeo, para que ele possa ser melhor visualizado, né? Que você possa também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Pensa aí se você não tem um primo, um colega de escola, alguém que você possa abençoar. Talvez para a gente tem a tendência, né, de se acostumar com as coisas boas que a gente tem. Não é porque é a aula dos juvenis, né, mas as bênçãos que Deus tem nos dado, às vezes a transmissão do nosso culto, a transmissão das nossas aulas, de um devocional, de uma palestra, para a gente acaba se tornando uma coisa comum, porque está à nossa disposição. Mas para quem não tem, pode ser uma coisa muito especial. E eu e você podemos ser o instrumento que Deus vai usar para alcançar essas pessoas. Então, não menospreze, então não desconsidere esta bênção, que você possa ser esse instrumento, porque não nos custa nada. Então, vamos agradar o Senhor, vamos honrar o nome de Deus, sendo o instrumento dele aqui nessa terra, através de atos tão simples como o compartilhamento, encaminhar. Menos de 5 segundos você consegue encaminhar para várias pessoas. Tá? Deus abençoe, eu creio que você vai fazer isso, né? Porque nós somos obedientes à vontade de Deus. Começando a nossa lição, os gibeonitas enganam Josué. O texto do dia está em Efésios 5, verso 15, que diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ou seja, não como pessoas tolas, mas como pessoas que são sábias, que são prudentes, que são esclarecidas pela palavra de Deus. E a síntese da nossa lição é que precisamos estar vigilante quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Será que isso existe mesmo? Será que tem pessoas que querem fazer com que a gente abandone a nossa fé? Será, juvenil, que essa é a nossa realidade? Será que, assim como aqui no tempo de Josué, os gibeonitas foram o povo usado para poder enganá-los e tirá-los do foco, tirá-los do propósito ao qual Deus tinha colocado para o povo lá, os hebreus, o povo de Israel? Será que ainda hoje isso é aplicável à minha e à sua vida? Aí eu volto a citar, né, o texto áureo, eu não me lembro de nenhuma lição que eu tenha dado que eu não tenha citado Romanos 15:4, que diz que
Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, tudo que está aqui relatado tem um propósito, nos ensinar, para que nós cresçamos no conhecimento de Deus, para que nós cresçamos no conhecimento, cresçamos na consolação do Espírito Santo e sejamos tremendamente ensinados. Então, é o propósito de Deus, que nós aprendamos com base naquilo que Ele deixou registrado em Sua palavra. E os objetivos da nossa lição hoje é conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus, explicar a astúcia dos gibeonitas e expor como o juízo de Deus e a misericórdia atuaram no episódio dos gibeonitas. Então, como sempre, né, tem lições muito preciosas que o autor trouxe para a gente nesta manhã. O nosso texto bíblico aí está em Josué. Acompanhe aí com a sua revista, com a sua Bíblia. Josué capítulo 9, verso de 1 a 6 e verso 15 e 16, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, e os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram também de astúcia. E foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados. E nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E Josué fez paz com eles e fez concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Que história dramática, né? É tremendo. Vamos aí à nossa introdução. As notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai se espalharam rapidamente por todas as cidades e reinos vizinhos, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores, advindo de um país distante e, de um modo astuto, convenceram Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles. Aí está o grande detalhe. Josué não consultou o Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas. E 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho, que estava em rota de colisão com o povo de Deus. Que mancada, né? Mas olha a estratégia dos gibeonitas. Eles ficaram sabendo que o povo de Israel, né, vinha como uma avalanche. Derrotou Jericó, depois derrotou Ai. Eles se deram conta que eles estavam na mira, eles seriam o próximo povo a ser derrotado pelo povo de Israel, porque eles sabiam que o Deus de Israel estava com eles, que eles serviam a um Deus que lhes garantia a vitória. Então eles pensaram, gente, nós seremos os próximos. Qual é a estratégia então? Vamos fingir que nós não somos daqui. Não, porque os inimigos eles têm estratégias, não é verdade? Vamos fingir que a gente é de uma terra distante, que a gente não tem nada a ver com esse povo inimigo de Israel, não. A gente é de um outro lugar, com uma outra cultura, a gente vai vir para acrescentar o povo de Israel. E foi exatamente isso que eles fizeram. Aí eles pensaram, gente, se a gente chegar aqui com essa roupa novinha, com esse cheirinho de banho tomado, eles não vão acreditar que a gente veio de longe, né? Então vamos nos disfarçar. Vamos nos disfarçar, a gente vai colocar uma roupa bem velha, bem rasgada, uns calçados bem assim, um chinelo remendado, uma havaiana. Acho que vocês sabem do que eu estou falando quando eu digo chinelo havaiano e preguinho. Eu não sei se vocês são dessa época, né? Mas houve um tempo
em que não se tinha dinheiro sempre que alguma coisa quebrava e que se precisava remendar chinelos com preguinhos. Então eles fizeram os remendos lá, colocaram um pão com bolô, né, velho, já como quem diz, olha, a gente tirou esse pão quentinho do forno, mas a viagem foi tão longa que chegou aqui e já está com bolô. Então, eles se fizeram de uma forma tão convincente, eles pensaram em tudo, sabe? Não, a gente tem que chegar dessa forma, porque é assim que o viajante que vem de longe se porta. São essas características que ele possui. Então, eles chegaram daquela forma para Josué, para o povo de Israel, eles se apresentaram. E o externo foi tão convincente que Josué nem se deu conta do principal, de que ele precisava consultar o Senhor. E por que aconteceu assim com Josué? Porque Josué, assim como nós, somos tendenciosos a sermos levados pela aparência, por aquilo que a gente vê. Eu não sei se você já ouviu o ditado da coisa de... Nossos pais costumam dizer muito esses ditados antigos, né? Mas, nem tudo que reluz é ouro, hein? Não se julga o livro pela capa, hein? E tem uma certa verdade nesse tipo de ditado, porque a gente não pode se basear somente por aquilo que a gente vê. Eu costumo dizer o seguinte, que eu que sou muito menos esperta que o diabo, se eu quisesse não ser reconhecido, eu não viria com a minha real aparência. Você acha que o diabo viria para nos enganar, né, para poder, enfim, nos fazer desviar dos propósitos de Deus? Você acha que ele virá da forma que a gente já está preparado para ele? Se o diabo aparecer aqui daquela forma folclórica que a gente vê enfim, ilustrado por aí, né, com aquele chifre, com aquele rabo, aquela cara feia de monstro, a gente vai se preparar, a gente vai se defender, a gente vai dizer não. Ou levando um pouco mais para perto, né? Se vierem oferecendo, toma aí cerveja, toma aí bebida alcoólica, toma aí um cigarro, toma aí drogas. A gente já está preparado para esse tipo de coisa, porque conscientemente a gente sabe que aquilo ali não é a vontade de Deus. Então a gente já tende, né, a rejeitar. Mas será que o ser argiloso, astuto como é a serpente desde o Éden, você acha que mesmo que ele viria com estratagemas tão claros, tão óbvios, de que seria uma coisa ruim para nossas vidas? Por certo que não, Juvenil. O diabo nos conhece desde que mundo é mundo. Ele acompanha a história humana, no que o homem é susceptível a cair e não, no que o homem é fraco, o que o atrai. O inimigo das nossas almas nos conhece muito bem. Ele sabe naquilo que a gente é atraído. Então, ele sabe das minhas fraquezas, assim como sabe das suas também. E é justamente nas nossas fraquezas que nós somos tentados. E não vem numa aparência monstruosa, vem numa aparência convincente. Olha que coisa legal. Às vezes é uma amizade que te faz rir, que te faz ficar legal, esquecer. Não tem aquela pessoa que tira você das suas responsabilidades? Todo mundo tem aquele amigo legal, né, que faz você esquecer que você tem... Não é o caso de vocês, né? Acredito que vocês ainda não tenham conta para pagar, mas faz esquecer que você tem conta para pagar, que você tem casa para limpar, que você tem dever para fazer, que você tem prova na segunda-feira, que a sua nota está baixa, que você precisa dar conta dos seus afazeres. Sempre tem aquele amigo que faz você achar que você é livre para fazer o que quer. E a gente tende a aceitar com muita naturalidade esse tipo de amizade. Porque a gente quer ter esses momentos de, ai, sou livre, não preciso dar conta de nada. Ai, não preciso prestar conta a ninguém. Eu dei o exemplo da amizade, mas pode ser outras coisas. E em tudo a gente precisa estar muito consciente de que nós estamos, assim como o povo aqui de Israel, nós estamos numa batalha. Nós estamos rumo à nossa entrada na Canaã celestial. E assim como aconteceu vários episódios aqui na vida do povo de Israel, acontece na nossa vida, na nossa caminhada cristã também. Então, nós precisamos, assim como diz Romanos 15:4, né, aprender com o ensino das Escrituras. Ver, olha, Josué não foi prudente. Josué não se deu conta, ele não consultou o Senhor antes de fazer a aliança, porque Deus havia dito que não era para eles pouparem ninguém, não era para fazer aliança com povos estranhos, com o povo inimigo de Deus. Josué sabia, assim como eu e você, nós conhecemos os mandamentos de Deus, não nos falta conhecimento, mas o que faltou em Josué foi essa prudência,
de se atentar. Não é porque está convincente que eu não preciso. Isso não me isenta de cumprir aquilo que eu preciso fazer, que é consultar se aquela é a vontade de Deus. E com isso teve uma grande consequência para todo o povo. Então vamos aprender aqui no decorrer dos pontos da lição, o ponto 1 aí. Os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos, que é o verso 1 e 2. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. É interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos. Antes, pelo contrário, frequentemente havia guerra entre eles. Por isso, muitas de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés 38 anos antes. Mas agora, quando a bênção de Deus prometida aos patriarcas estava para chegar, um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas, desde aqueles tempos até os dias de hoje. A igreja do Senhor igualmente passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. E tudo isso acontece por conta de um sentimento: inveja. Os inimigos se unem contra o povo de Deus por inveja. E o que é? Eu gostaria de ler com vocês Provérbios 14, verso 30, que diz assim, Provérbios 14, 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. E eu gostaria de fazer uma distinção entre ciúme e inveja. Ciúme a gente tem daquilo que é nosso. E inveja a gente tem daquilo que é do outro. Assim, em linhas gerais é isso. Ciúme eu tenho daquilo que é meu. Eu não quero compartilhar porque é meu. E inveja é eu cobiçar, eu querer aquilo que é do outro, aquilo que não é meu, mas eu quero aquilo que é do outro. Então, era exatamente, o povo inimigo de Deus estava querendo as bênçãos que Deus havia confiado ao povo de Israel. E como diz aqui o versículo de Provérbios 14, 30, que a inveja é como podridão nos ossos. A inveja é algo que adoece o ser humano. A gente pode ver, a gente tem contemplado, né, na nossa geração muitas pessoas doentes, sofrendo de várias mazelas que são oriundas de sentimentos ruins, de emoções não tratadas. E a inveja é sim um desses sentimentos. A gente vive numa era de muitos influencers, né? Vocês conhecem muito bem do que eu estou falando, né? A gente vai para o YouTube, para o Instagram, para as redes sociais em geral. Tem sempre uma pessoa lá, várias pessoas, na verdade, né? Querendo nos influenciar, a nos vestir de uma tal forma, a usar o cabelo de uma forma, a ir em tais lugares, a ler tais coisas. São pessoas que têm como estilo de vida, né? Como profissão, muitos deles, né? De serem influenciadores, de te fazer a ter tal comportamento. E o que tem de errado nisso, né? Não seria errado se esse influencer fosse alguém que tivesse o caráter de Cristo e quisesse fazer com que você reproduzisse. Ele seria como Paulo, né? Ó, imitem a mim, assim como eu imito a Cristo. Mas, via de regra, não é essa a realidade. Eles são pessoas que querem nos influenciar até um estilo de vida totalmente mundano e a parte da palavra de Deus, a parte dos princípios cristãos. E a gente tem que tomar cuidado. Eu volto a dizer que nós que somos cristãos temos que nos dar conta de que a gente está numa batalha. Nós estamos numa batalha em toda a nossa caminhada cristã. A gente não pode viver de forma despreocupada. A gente não pode viver sem ponderar se aquilo realmente vai agradar a Deus ou não. Então, quando a gente precisa, eu gostaria de me ater a esse ponto porque eu sei que é a realidade de muitos de vocês. A gente tem redes sociais, a gente tem pessoas que a gente segue lá, né, no Instagram, nas redes e tal, pessoas que a gente admira comportamento, mas tudo que a gente faz tem que ser com essa consciência. A gente precisa saber até onde a gente pode ir.
E não há uma forma segura, sadia, de você estar lá curtindo uma pessoa que está lá tendo práticas que a Bíblia condena, né, claramente, uma pessoa que vive seminua. Vou dar um exemplo básico, né, que é o externo. É uma pessoa lá que promove, né, sensualidade, que promove luxúria, que promove sexualidade, que promove coisas que vocês não são para vocês no momento. Então, a gente precisa se resguardar. Vocês precisam se resguardar. Porque quando eu estou seguindo alguém, quando eu estou lá curtindo uma postagem, eu estou dizendo amém. Eu estou dando o meu concordo com aquilo ali. E é tão sério isso, irmãos, porque quando a gente vai lá para o Salmo 1 que fala, ó, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. A gente imagina assim, né? Ah, não, mas eu nunca vou sentar numa roda de piada lá para poder concordar, rir da piada ou concordar com uma afirmação que contraria a palavra de Deus. Pode ser que você nunca, de fato, chegue a tal ponto, não seja o seu contexto, né? Não é o contexto de muitos de nós. Mas uma das formas de você se assentar na roda dos escarnecedores é quando você curte, compartilha, diz o seu amém para aquilo que desonra a palavra de Deus. Então, você que é cristão, você precisa ter essa consciência. Eu e você precisamos ter essa consciência de que tudo que nós usamos, consumimos de forma geral, seja pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca, pelas mãos, pelos pés, tudo em nós pertence ao nosso Deus. Tudo em nós precisa ser usado para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa. A palavra de Deus é bem abrangente. Pensa numa coisa, essa coisa também. Todas as coisas, fazem tudo, não é algumas coisas, tudo para a glória de Deus. E é esse o nosso grande desafio, ser essa diferença. Nós precisamos ser diferença. Nós precisamos ser os influencers, né? Os influenciadores. Devemos ser pessoas que inspiram outras a querer servir a Deus também. Você, juvenil, você jovem, adolescente, você que está aí, alguns de vocês acabaram de sair da adolescência, né? Estão caminhando para a juventude. Alguns de vocês já estão assim, beirando aos 18, né? E vocês têm a oportunidade graciosa dada pelo nosso Deus de serem pessoas que vai estimular, que vai motivar outros a servir a Deus na juventude. Através da sua alegria, através da sua paz, da maneira como você se comporta, como você se veste, como você se relaciona com as pessoas, com as suas autoridades, com seus pais, com seus professores. E você mostrar, através do seu viver natural, no seu cotidiano, que servir a Deus, ter o Senhor Jesus como seu Senhor, é o seu grande diferencial. É alguém olhar para você, nossa, aquela menina é diferente. Ela está sempre sorrindo, é uma pessoa alegre. Nossa, eu nunca vi aquela menina irritada com ninguém. Sempre que tem alguma situação complicada, ela sempre sai de fininho. Nossa, aquele rapaz é diferente, né? Gente, que pessoa interessante. E isso passa a honrar o nome de Deus. Porque o mundo normalmente taxa a gente como os que não sabem se divertir, os que não podem fazer nada de legal, os que não sabem curtir a vida, não sabem aproveitar a vida. E isso é uma tremenda mentira. Porque o C.S. Lewis já disse, né, que o problema do homem não é que ele quer... O problema do mundo, né, do homem em geral, não é que ele pensa em felicidade demais. O problema do mundo não é porque ele realmente quer só felicidade. O problema do homem sem Deus é que ele se contenta com felicidade de menos. Porque com o Senhor há abundância de alegria. Só o cristão sabe o que é verdadeira alegria. Só o cristão sabe o que é usufruir de momentos de prazer sem sentir culpa depois. Porque a alegria no pecado, ele tem uma consequência. Você está ali no momento alegre, a pessoa que é viciada lá na droga, ela tem aquele momento de êxtase, mas
passando aquele efeito, o que vai vir depois é a culpa, é a consequência daquele pecado. A pessoa que vive na promiscuidade, ela tem um momento de prazer, mas depois vai vir a consequência, que não é uma extensão do prazer, muito pelo contrário. Porque como nós dissemos na última aula, o pecado ele é um enganador, ele oferece vida, mas o pagamento é a morte. Ele oferece liberdade, mas o que o aguarda é uma prisão. Então nós precisamos ver prudentemente como andamos, que é o que está dizendo aí em Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E é remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade para poder dar bom testemunho do nome do nosso Deus. Amém? Vamos aí para o subtópico 3 do ponto 1. O mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de um modo ardiloso e mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente para astúcia é panaurgia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória ou falsa. E foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma que Eva, e isso está lá em 2 Coríntios 11, verso 3. Eva foi iludida, Josué também e nós. Se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Nós precisamos ser prudentes e precisamos ser vigilantes. Precisamos ver prudentemente como nós andamos e vigiar em todo o tempo. Estar sempre atento. Não viva na inércia. Não deixa a vida te levar. Não senta lá e, não, aqui vim tá bom, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos ter objetivos claros, né? Vocês estão numa fase de decisões, alguns muito novos, mas nunca é cedo demais, né? Quanto mais você se adiantar, você vai estar um passo à frente, né? É muito bom se nós buscarmos o Senhor, que nós sejamos pessoas maduras, né? Que tenhamos uma consciência madura, amadurecida. Nós possamos, assim, desenvolver, né, uma consciência de responsabilidade, de pensar no futuro, porque isso vai fazer de você um jovem, um adulto posteriormente diferente, avançado, nunca se perde agindo assim. E o autor trouxe para a gente aqui um outro verso que eu não sei falar do Evangelho sem citá-lo, porque o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, lá no episódio de Adão e Eva, da queda do homem, é o que explica, né, o porquê que o mundo está do jeito que está hoje. E Paulo citou lá em 2 Coríntios 11, verso 3, que diz: mas temo que, assim como, da mesma forma que a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo estava preocupado que, da mesma forma que lá no Éden a serpente veio e enganou Eva, da mesma forma ela viesse e corrompesse e destruísse os sentidos da igreja de Corinto e assim ele se apartasse, se afastasse da simplicidade que há em Cristo, que há no Evangelho. E a serpente, de fato, ela tem esse intuito. O inimigo de nossas almas, ele vem com esse intuito de corromper os nossos sentidos. Lá no Éden, ela veio lançando dúvidas sobre uma verdade afirmada por Deus. A gente lembra lá que Deus disse, olha, não coma do fruto desta árvore, porque se você comer, você vai morrer. Aí a serpente surge dizendo, foi isso que Deus disse? Gente, não é assim não. Deus, é mais ou menos assim, Deus não sabe o que está dizendo. Deus não tem todas as informações, Deus está desinformado. Esse negócio de comer vai morrer, que o pecado é enganador. Não. Pode comer sim, você vai comer, vai viver, e que é melhor, você vai ficar igual a Deus. Nossa, que proposta tentadora. Aí pensa a loucura que é, né? É tão insano, né? É tão insano que
colocar em xeque a palavra do que é a própria sabedoria, nem o dono da sabedoria, né? A própria sabedoria, a própria verdade, sendo diminuída a sua importância, colocando em xeque a voz de um ser que foi criado, uma criatura, um ser inumeravelmente insignificante quando comparado ao Senhor Deus de toda a terra. E será que isso acontece comigo e com você ainda hoje? Será que a serpente, de modo ardiloso, de um modo astuto, não vem querendo corromper os nossos sentidos? Eu gostaria de dar alguns exemplos de como nossos sentidos podem ser corrompidos, né? Um exemplo, ó, a gente ouve de Deus através dos nossos líderes espirituais, através da igreja na qual nos reunimos, de que é preciso ler a Bíblia todos os dias. É um dever cristão, né? Se aprofundar no conhecimento de Deus, buscar o Senhor através da oração, através da leitura bíblica. É um dever cristão, deve ser uma prática da vida cristã. Aí o nosso pastor fala, irmãos, tem que ler a Bíblia todo dia. Aí a serpente vem e fala, precisa ser todo dia? Para que todo dia? Nossa, não precisa disso tudo não. Não é necessário. Quanta gente aí, ó, vive a vida cristã no meio evangélico, que nem lê a Bíblia todo dia e vai para o céu do mesmo jeito. Outro exemplo, é preciso ir aos cultos, congregar. É preciso estar lá na comunhão com os irmãos, ouvindo os irmãos, né? Às vezes você vai num culto para poder cultuar o Senhor, quando você sai, alguém te aborda, alguém pede oração, ou você percebe que a pessoa está meio tristinha, você vai perguntar por que ela está assim, então a pessoa expõe um problema. Então, quando alguém te confia um problema, é sua responsabilidade orar por ela naquele sentido, né? É nossa responsabilidade orar uns pelos outros. Então, congregar é uma bênção, porque aqui nós temos a oportunidade de sermos instrumentos de bênção uns para com os outros. Então, nós somos chamados a congregar, né? Aí a voz da serpente para que ir para a igreja? Igreja somos nós, precisa disso não. Ainda mais agora, pandemia, não, vamos ficar em casa. Vamos ser igreja em casa, porque você é igreja onde você estiver. Um outro exemplo que eu gostaria de dar. Esse tipo de roupa não dá testemunho de que você tem um Senhor que te governa. Um outro exemplo, né? Um tipo de roupa que você está usando não dá testemunho do tipo de cristão que você é. Aí a voz da serpente nossa, nada a ver. Gente, a Bíblia é tão ultrapassada, porque aquilo era para aquele tempo. Como eu vou usar burca agora? Eu vou usar pano de saco? Nossa, naquele tempo era assim, mas hoje não, nós somos jovens. Nós somos cheios de vida, a gente gosta de se vestir de outra forma. E são falas que a serpente traz querendo corromper os nossos sentidos. E é tão arbitrário, é tão incoerente, é tão louco, é tão tolo essas afirmações, porque, pensa gente, é incoerente. É um argumento que contradiz a grandeza do Criador, dos céus, da terra, dos mares. Pensa tudo de belo que existe no universo, as galáxias, as inúmeras estrelas, os planetas, toda a beleza, a vasta beleza que existe lá, né? Debaixo dos mares, a vida marinha, cada beleza, as montanhas, as árvores, tudo que existe de belo na natureza foi criado por um ser da qual a sua mente, a sua criatividade é inesgotável. Se tem um ser que entende de beleza, que entende de criatividade, que entende de coisas magníficas, esse ser é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Aí vem uma moda maldita e vem ditar comportamentos que chocam completamente com o ideal de Deus. E a gente, assim como Eva, fala assim, é verdade, né? Nossa, realmente. Entende como que é tudo tão sutil? É como foi aqui com os gibeonitas. Os gibeonitas chegaram de uma forma que Josué não se deu conta de que aquilo ali era contra o que Deus tinha dito antes.
E é assim com a gente também. A gente começa a adotar comportamentos, a consumir práticas e coisas que são contra a vontade de Deus. E a gente não se dá conta de que estamos em pecado, de que nós estamos falhando. Por isso que eu digo que é preciso ter consciência, é preciso ponderar sobre tudo que nós fazemos. Amém? Vocês estão aí comigo? Amém. Dá um joinha aí no chat para eu saber que vocês não estão dormindo. O ponto 2 aí, né? A gente já passou por ele, que é a astúcia, de fato, que os gibeonitas tiveram, né? Eles não vieram da forma como eles eram, porque se eles viessem da forma como eles realmente eram, lá o povo vizinho, eles seriam destruídos. Mas eles usaram de astúcia para enganar o povo de Deus. Eu gostaria só de ressaltar aí no ponto 2, que o subtópico 2, né, do ponto 2, que é a armadilha descoberta. O grande detalhe é que o povo de Israel, eles só caíram porque eles não pediram conselho ao Senhor. Esse foi o grande detalhe. Porque se eles tivessem consultado o Senhor, Deus haveria de dizer, né? E iria desmascará-los. Eles não iriam fazer aquela aliança com o povo de Gibeão, com os gibeonitas. Então, o grande erro de Josué, dos líderes lá de Israel, é que eles fizeram uma aliança, que era uma coisa tão importante, sem primariamente consultar o Senhor. Então, em tudo que nós vamos fazer, todas as decisões importantes que nós vamos tomar na vida precisa ser consultado ao Senhor. O relacionamento que você vai ter, que você daqui a alguns anos, vamos orar, né, para que Deus te dê a graça de não pular etapas, né? Porque é muito ruim quando a gente queima etapas, porque em cada etapa Deus tem um aprendizado específico para nos dar. Então, que você ore ao Senhor para que você tenha um coração contente com a fase em que você está passando, que você não almeje pular, não queira ter, eu quero ter 18 anos para fazer tal coisa. Eu quero ter 20 anos porque eu quero fazer tal coisa. Porque enquanto você está lá almejando uma outra coisa que um outro grupo está vivendo, você está se privando de aproveitar uma fase que nunca mais vai voltar. Pensa, você nunca mais vai ter 10 anos de idade. Você nunca mais vai poder andar na rua com o pé sujo sem ter vergonha. Porque quando a gente é criança, é assim, né? A gente joga bola na rua lá, suja, cabelo todo arrepiado, você não tá nem aí, você não tem reputação a zelar. Você nem aparece na rede social, né? Antigamente, né? Mas agora a gente é cheio de milindre. Não, as pessoas não podem me ver assim. Se alguém chega de repente na nossa casa, a gente já vai se arrumar, porque ninguém pode ser visto, a gente não quer ser visto de qualquer forma, né? Então pensa, quando você é criança, tem que se aproveitar a fase da criança. Quando você é adolescente, se aproveita a fase da adolescência, juvenil, jovem, adulta, a velhice. E é tão feio, né, quando as pessoas estão lá numa fase e querem se comportar e viver como uma fase lá do início. Não combina. Como é boa a coisa feita a seu tempo. Então, nós precisamos pedir a Deus para fazer as coisas ao seu tempo e ao modo de Deus, com certeza. O ponto 3 aí, uma história de juízo e misericórdia. Eu gostaria de não deixar passar um outro ponto aí do subtópico 3, que diz que, infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Ocorre que o Todo-Poderoso não esquece. Ele aguarda de nós o cumprimento das alianças firmadas. Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada. Não é, pois, sem causa que Deus disse que odeia o divórcio. Então, uma outra lição que nós precisamos tomar para a nossa vida é que nós, quanto cristãos, precisamos ter palavra. A gente precisa ter palavra. O nosso sim precisa ser sim. O nosso não precisa ser não. É o que a palavra de Deus diz. Seja o vosso sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Não podemos ser pessoas sem palavra. A nossa palavra precisa ter peso. Não, será que o fulano vai? Não, vai sim, ele falou que vai. As pessoas precisam ter essa certeza de que quando a gente falou que vai fazer alguma coisa, nós iremos fazer, porque um cristão tem palavra. Um cristão tem firmeza no que se fala. Porque com o mundo não é assim. No mundo as pessoas
É claro que tem as exceções, claro que tem exceção, porque isso é uma questão de caráter, né? Às vezes a criação que a pessoa teve, ela é ensinada de que ela precisa ser homem de verdade, ter palavra, né? E nós que somos cristãos, muito mais, porque nós precisamos refletir o caráter de Cristo. E Deus não é homem para que minta. Deus sempre cumpriu com a palavra que Ele diz. Então, nós que somos filhos de Deus, precisamos ter firmeza. Vocês não podem ser conhecidos como os irresponsáveis. É dito, é disseminado na sociedade, né, que essa fase de adolescência, da qual vocês acabaram de sair, indo para a juventude, é uma fase de irresponsabilidade, de que não pode contar para nada, é a fase da preguiça, é a fase do que não se pode acreditar no que fala, porque são mentirosos. Isso não cabe a nós, isso não cabe a vocês, porque vocês são cristãos, vocês são pequenos cristos. Que responsabilidade, né? Pequenos cristos, vocês são a imagem do Deus a qual vocês servem. Nós somos a imagem do Deus a qual nós servimos. A título de curiosidade, eu acredito que já tenha sido dito, que a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, de fato, que o povo que seguia Cristo foi chamado de cristãos, foi lá em Antioquia, né? E não foi de uma forma elogiosa, não foi elogiando, olha que lindo, eles são pequenos cristos. É como quem diz, cristão. Não tem o que o pessoal fala, santarrona, puritana. É um elogio você ser chamado de puritano, né? Poxa, caramba, eu sou um puritano, me pareço um puritano, quem dera. Mas no mundo, o povo que chamou os seguidores de Cristo de cristãos estava xingando, estava falando de forma pejorativa, caluniosa, né, de forma a denegrir a imagem deles. Mas quando na verdade eles estavam fazendo um elogio, porque nós somos sim cristãos. Nós nos parecemos com o nosso Cristo, com o nosso Senhor e Salvador. E isso é um grande elogio. É muito bom quando você é reprovado pelo mundo. Quando você não é o popular, quando você não é a pessoa que agrada quem não serve a Deus. É muito bom quando você é uma pessoa, não por um comportamento pecaminoso, mas porque você faz o que é certo. Porque quando a gente está na luz, só um adendo aqui, quando a gente está na luz, necessariamente o nosso comportamento correto vai reprovar o comportamento errado de quem está nas trevas. Porque assim, se os nossos amigos que não servem a Deus, eles têm liberdade de falar piada imoral, suja na nossa beira ali, sem se sentir constrangido, tem alguma coisa de errado. Você precisa ser chato nesse sentido, né? Nossa, fulano não ri de nada. Nossa, fulano não vai para lugar nenhum. Nossa, fulano não pega ninguém, né? Que é isso, o linguajar que é utilizado no meio da galera aí que não serve a Deus. Nossa, fulano, é boca virgem. Nossa, vai virgem pro altar. Glória a Deus por isso. Não sabe o que está perdendo, não fazendo o mesmo que você. Porque a verdadeira alegria está reservada para quem obedece a Deus. Então, precisa ter uma diferença clara no seu comportamento, nas suas escolhas feitas. E eu trago exemplos do cotidiano porque o evangelho é prático, né? O evangelho viver o evangelho não é quando eu pego a minha Bíblia devocional, quando eu venho para a igreja, quando eu venho cultuar a Deus. Aqui é parte da minha vida, aqui é onde eu recarrego as minhas energias para ser o que eu preciso ser lá fora, no meu cotidiano, no meu trabalho, na minha escola, com os meus pais, com o meu esposo. É lá que eu preciso exercer, de fato, o evangelho na prática. E isso precisa ser visto através das minhas escolhas, através das minhas ações e reações. O evangelho precisa nortear tudo que eu sou. Então, não existe, né, vida de igreja e vida fora de igreja, mas isso aí é um outro assunto, que senão a gente vai se delongar muito, né? Mas há muito a ser dito acerca disso. O terceiro ponto aí da nossa lição, uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo e naquele dia Josué os fez, né, como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje no lugar que escolhesse. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram o Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores
tem tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade, ou seja, uma falsa espiritualidade. Temos que estar vigilante, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa de toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Como a gente já disse, né? É a especialidade do inimigo, que é nos enganar, que é nos iludir, que é nos afastar da simplicidade que há em Cristo. Uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim, Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso elaboraram um plano doloso e mentiroso. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração de Deus, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus, e o Senhor os abençoou, e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Eu destaquei aqui que quando há arrependimento, a maldição é transformada em bênção. E essa grande graça, né, do Evangelho, a grande vitória que há em você se submeter à vontade do Senhor. Porque mesmo em nós, em nossos pecados, em nossas transgressões, quando nós nos arrependemos, e recapitulando o que seria o arrependimento, né? Arrependimento é mudança de direção. Eu estou tendo um comportamento X lá, ó. Eu estou fazendo assim, eu estou escolhendo assim, e eu sei que está errado. Então, eu me arrependo. Me arrepender, eu estou indo aqui, eu vou para lá e mudo drasticamente numa outra direção. Não é parar de fazer um pouco, até a consciência parar de doer, depois eu volto. Não, isso não é arrependimento. E nisso aqui não atrai o perdão de Deus, não alcança o perdão de Deus. Arrependimento é mudança. É você, é o que a palavra de Deus diz, né? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. São dois requisitos: confessar o seu pecado, você teve consciência que aquilo ali, o Espírito Santo trouxe à sua mente um comportamento, uma escolha, uma atitude pecaminosa, aí você confessa: Senhor, me perdoe, até agora eu tenho agido assim, as minhas escolhas estão erradas, a inclinação do meu coração está errada, eu não tenho sido o filho que eu devo ser, eu não estou sendo o cristão que eu devo ser, meu Deus. O Senhor me dá tantas oportunidades e eu sou esse lixo que eu sou, esse ser miserável, execrável. Eu mereço o inferno, que é isso que a gente merece mesmo, né? É você ser claro, abrir o seu coração diante de Deus, né? E mediante essa confissão, você ter atitudes contrárias, inversas daquela que você estava tendo, que são pecaminosas. E praticar outras coisas que você sabe que agradam a Deus. Então, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós somos alcançados pelo perdão de Deus. E Deus muda a nossa história. Irmãos, isso é maravilhoso, porque nós somos o povo mais agraciado de toda a terra. Porque nós servimos um Deus que é misericordioso. Um Deus que inclina o coração dele à nossa miséria. É um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados. É uma das orações que eu faço a Deus, eu falo: Senhor, se o Senhor me julgar segundo os meus pecados, não há salvação para mim. Porque eu conheço as minhas falhas, eu conheço os meus pecados. É como diz o salmista, né, Davi, no Salmo 51, eu conheço os meus pecados, as minhas iniquidades, o meu pecado está sempre diante de mim. Você sabe o quão pecador você é. Você sabe o quão tolo você é tantas vezes, o quanto você se deixa levar pelas emoções. Às vezes, no simples, fulano, arruma a cama, já é motivo para você pecar o dia todo, porque você, eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero, eu tenho que fazer tudo nessa casa, e aí vai, né? A lista é longa, a novela cresce. Nós pecamos em coisas tão mínimas. E como que seres tão pecadores, tão frágeis emocionalmente, tão
corrompidos, né, num corpo que é tão propenso a fazer aquilo que desagrada a Deus, como que nós teríamos condições de nos apresentarmos a Deus sem sermos fulminados pela ira desse Deus justo? Houve salvação, foi providenciado para nós um caminho, uma porta, que é sim apertada. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas é possível passar de mãos dadas com o nosso Cristo. E é o convite de Deus para você nesta manhã, adolescente, juvenil, jovem. É o convite de Deus para você nesta manhã. Que você não ouse fazer essa caminhada com Cristo sem estar de mãos dadas com Ele. Essa misericórdia é oferecida a você. Hoje você pode mudar de comportamento. Hoje você pode fazer diferente do que fez Josué na ocasião. Você pode aprender com os erros do povo de Deus e fazer diferente. A ponderar se as influências que estão aí ao redor da sua vida, as amizades, os canais que você acessa, as pessoas que você segue nas redes sociais, se aquilo que você consome de uma forma geral, se aquilo realmente tem agradado o Espírito Santo, ou se tem sido um motivo de tristeza. Será que não é por isso que você anda tão triste? Será que não é por isso que volta e meia você se pega meio deprê? Porque, irmãos, só há verdadeira alegria quando nós estamos em harmonia com a vontade de Deus. E como eu disse anteriormente, nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra. E tudo que há de bom neste mundo, tudo que há de... É bom sorrir, não é? É bom estar feliz. E o nosso Deus é o dono da verdadeira alegria. E a alegria é um negócio de Deus, né? Como diz o pastor John Piper, que a alegria é um negócio de Deus. E qual é a finalidade? Qual é a finalidade da minha e da sua vida? É glorificar a Deus se alegrando nele para sempre. Deus nos criou para sermos seres felizes, mas é feliz de verdade. Não é feliz de maneira ilusória, de maneira aparente. De maneira que quando tirar o pão bolorado, aquelas capas sujas, aquele cabelo alvoroçado, você vê realmente a capa, o conteúdo, né, que não é nada feliz, que é o retrato do inimigo, né? Não é isso que Deus tem para a gente. O que Deus tem para nós é uma verdadeira felicidade, é uma felicidade abundante, crescente, que vai culminar lá na eternidade, quando nós estivermos para sempre com o nosso Deus. Então, que você possa refletir acerca dessa lição, que você não se deixe enganar pela serpente, que você não se deixe iludir pelas bandejas que o inimigo coloca para nós. Porque verdadeira alegria, verdadeira felicidade, verdadeiro contentamento nós só encontramos quando estamos com o nosso Deus, quando estamos em obediência. A obediência sempre, guarde isso com você, a obediência sempre vai atrair a bênção de Deus para a sua vida. Então, agradável ou não agradável, escolha sempre obedecer. Porque você será sempre ricamente abençoado, porque Deus sempre vai honrar a sua obediência. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu dia, que nós possamos estar à noite cultuando o nosso Deus, rendendo louvores a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e fará por nós, né? Não só aqui, mas por toda a eternidade. Que você possa desfrutar da alegria de servir esse Deus que te ama tanto, que tem te preservado até aqui. Amém? Gostaria de te dar a oportunidade de demonstrar sua gratidão a Deus através da sua oferta, que você possa aí usar os meios que irão aparecer aí na telinha, que você possa usar o PicPay, a transferência, não tendo esses meios, possa trazer no culto quando você vier, que você possa ter um coração liberal e possa fazer isso com um coração grato, falando, Senhor, obrigada pela oportunidade de ter esse recurso e poder investir no teu reino, porque quando a gente dá lá o nosso 1, 2, 10, 20, 100 reais, o valor que você tem, quando você dá a sua quantia, você está investindo para que a obra de Deus avance sem nenhum prejuízo, para que a conta de água, de energia, todos os recursos que a gente utiliza na igreja sejam pagos com fidelidade, que a igreja possa honrar os seus compromissos. Então, que você seja esse instrumento, que pode ser 10 centavos, que é um valor, aos nossos olhos, às vezes, tão pequenininho, né? Mas quando a gente dá com o coração, o Senhor
faz aquilo ali se multiplicar. E Deus é glorificado de igual forma, né? O que Deus requer de nós é a nossa fidelidade. Então, eu reforço também que, após ofertar, que você possa já curtir, se não curtir o vídeo, que você possa compartilhar. Lembrando que nós estamos no nosso desafio, né, aluno nota 10. Vocês possam levar a sério, a gente está numa disputa aí, vocês nem sabem como está o placar, né, até mesmo para gerar uma certa curiosidade. Eu não sei se a gente vai poder dizer assim, dar uma prévia de como está, né, o ranking. Mas eu peço que você leve a sério, que você possa ser fiel nas pequenas coisas, para que Deus possa te confiar coisas maiores. Isso tudo vem trabalhando no nosso caráter e, de fato, nos fará pessoas melhores. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que você continue sendo plenamente abençoado pelo nosso Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, nós queremos nessa manhã te agradecer por esta aula. Rogamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa cravar essas verdades em nossos corações. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, Pai. Que o Senhor nos dê um coração predisposto a obedecer tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E que em tudo, meu Deus, o Seu nome venha a ser glorificado. Nos ajude, Deus, a desfrutar dessa plena alegria, dessa santa paz, desse pleno gozo que há em Cristo Jesus. Deus, que nós não sejamos privados de tamanha bênção, de tamanha riqueza, Senhor. É a oração que te fazemos, Deus, em nome de Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém.